queria abrir o texto em 1 Coríntios 10, tem alguns textos que nós vamos ver, a iniciar nesse texto. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. O Léo pode colocar aqui pra gente, os irmãos que quiserem buscar aí nas suas bíblias, nos seus celulares, mas nós iremos disponibilizar aqui no telão da frente também o verso correspondente. 1 Coríntios, capítulo de número 10 e verso de número 13. Diz assim o texto sagrado: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto creio que é conhecido de todos nós, e há uma pequena discussão em relação à tradução da palavra tentação ali. A palavra tentação ali, ela pode também ser traduzida como prova, como provação, não é? E isso muda, amplia, não é que muda, mas amplia o sentido, e talvez a melhor palavra seria mesmo provação, porque o sentido ali de tentação não é um Deus que fica tentando a gente a fazer coisas erradas, mas um Deus que nos coloca, ou pelo menos permite que nós nos deparemos com situações da vida, amém, irmãos? Um Deus que permite que passemos por situações da vida onde nós somos provados, onde nós somos colocados em situações em que a nossa fé ela é colocada em prova. E esses momentos não são fáceis. Os irmãos já viram, por exemplo, quando existem aquelas corridas de maratona, onde quando já chega ali para o meio, para o final, as pessoas estão bem cansadas, né, irmã Dora? Estão ali fadigando, cansados, e assim também é a nossa vida. Quantas vezes há momentos em que nós estamos cansados, em que nós estamos fadigados, e por conta das demandas da vida, por conta das responsabilidades que há, por conta das frustrações, por conta da vida, e às vezes o nosso coração se sente bastante cansado, irmã Dora. Quantas vezes acontece na nossa alma, na nossa vida, de a gente chegar a dias e falar assim: Senhor, até quando que vai ser isso? Até quando eu vou suportar? Até quando isso vai acontecer? Até quando essa luta, essa prova vai continuar insistindo na minha casa? Até quando essa provação continuará a enfrentar a minha fé? E a Bíblia nos diz nesse texto que nós acabamos que, embora Deus Ele permita que nós passamos por situações assim, irmã Dora, Ele, juntamente com a provação, Ele também nos dá um escape. Ele nos dá, segundo essa tradução que lemos, um livramento. E eu queria pedir para os irmãos levarem para a casa de vocês pelo menos essa palavra: livramento. Deus tem um livramento para a sua vida. Se nós fôssemos pensar bem, quantos livramentos Deus já nos deu, não é? Talvez nem éramos para estar aqui, mas a graça do Senhor nos sustentou. Quem sabe nem era para termos a nossa família reunida, quem sabe nem éramos para estar com a nossa fé ainda ativa em Deus. Tantas coisas nos aconteceram, mas o Senhor tem nos provido livramento. O Senhor tem nos dado livramentos. E eu queria que você levasse essa palavra para a sua vida. Deus ainda tem livramentos para conceder sobre a sua vida. Deus ainda está com as suas mãos estendidas para te livrar, para te safar de situações de choro e de tristeza. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou o povo de Israel do Egito. Deus livrou aqueles 3 jovens da fornalha ardente. Deus, a natureza de Deus é um Deus de livramento.
E hoje nós queremos cultuar a esse Deus do livramento, que há de livrar a vida de cada um de nós de situações que Ele mesmo tem permitido a gente viver. E se Deus nos traz essa palavra hoje, é porque Ele quer nos lembrar que Ele tem um livramento para conceder para a nossa vida. Uma outra pessoa que pode nos ensinar tanto sobre o livramento na Bíblia é o profeta Elias. E era sobre isso que eu queria que nós gravássemos no nosso coração. Um dos homens mais tremendos da Bíblia. Elias é um dos grandes profetas da Bíblia. Ele deixou uma escola de profetas. Elias foi um dos homens que viram, talvez depois de Moisés, um dos homens que mais viram a manifestação da Shekinah, da glória visível de Deus aos homens. E isso só acontecia antes da vinda de Jesus Cristo. Porque antes da vinda de Jesus Cristo, Deus se fazia visível aos homens a partir de um fenômeno teológico que nós chamamos da manifestação visível de Deus, que é a Shekinah. Deus aparecia no Antigo Testamento através do fogo, através da fumaça e através do anjo do Senhor. Quando nós lemos no Antigo Testamento a palavra anjo do Senhor, sempre vai estar com letra maiúscula, porque era uma teofania, uma apresentação, uma manifestação visível de Deus, porque Deus é espírito invisível, mas Ele se fazia ver por meio dessas manifestações no Antigo Testamento. Quando nós vemos, por exemplo, só para citar um texto para os irmãos se lembrarem, quando Moisés vê a sarça ardendo e ela não se consumia. Era um pé de árvore que pegava fogo, mas não acabava, irmã Dora. O fogo não queimava as folhas. E a Bíblia diz que do meio daquela sarça ardente, o anjo do Senhor falou com Moisés. Foi o próprio Deus. E no Antigo Testamento, Deus se manifestava através desses fenômenos. E Elias foi um dos homens que receberam da parte de Deus coisas assim. E no primeiro livro de Reis, amém, irmãos? No primeiro livro de Reis, nós vemos no capítulo número 18 a história do profeta Elias. Quando ele encara o rei Acabe. Lembra da mulher de Acabe, que era Jezabel? Uma mulher contra o Senhor. E ele se mantém fiel ao Senhor e Deus prova a fé dele. Quando ele diz, olha, por 3 anos não vai chover na terra de Israel. E depois de 3 anos, a Bíblia nos diz que ele orou de novo e fez chover. Já pensou um homem assim, irmãos? Que orou e fez a terra não receber chuva mais. E depois ele orou de novo e Deus concedeu chuva. A Bíblia nos diz aí no capítulo 18, Jonatas, que Elias, ele enfrenta os profetas de Baal, onde se reúne um povo contra o povo de Deus, um povo pagão, e diante de todas as pessoas, Elias desafia aqueles profetas de Baal, de um Deus pagão, e faz um altar lá e fala assim, olha, profetas de Baal, vocês podem clamar aqui, e se o altar pegar fogo, e se consumir o altar, então todos nós de Israel vamos adorar o Deus de vocês. Mas se não acontecer e eu orar, e cair fogo do céu, e queimar o sacrifício, então vocês vão de reconhecer que só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que os profetas de Baal vão lá, irmã Dora, e ora, e reza, e bate tambor, faz de tudo lá, nem uma faísca, Márcio. A Bíblia diz que o profeta Elias vai lá, ele fala assim, não, só o altar não tem graça, pega baldes de água, e traga aqui e joga em cima do altar. E jogaram água em volta do altar, e ficou aquele monte de coisa molhada, e a Bíblia diz que Elias clamou ao Senhor, e do céu veio fogo, e consumiu o altar, consumiu a lenha, consumiu o sacrifício, consumiu a água, queimou tudo.
E a Bíblia diz que aquela multidão de pessoas dizia: só o Senhor é Deus. Deus se manifestava de forma extraordinária através da oração e do ministério do profeta Elias. Mas no capítulo 19, depois de a Bíblia relatar grandes feitos feitos pelo profeta Elias, a Bíblia diz que no capítulo 19, logo seguinte, Elias talvez seja um dos capítulos que mais mostra a humanidade, a fragilidade humana. Um homem, depois de experiências extraordinárias com Deus, a Bíblia diz que ele se ausenta da presença de todos, foge para um monte. A Bíblia diz que ele fica dentro de uma caverna, sozinho, deprimido, triste, abatido. Uma das razões talvez era porque o povo, mesmo diante de todas as coisas que Deus fizera, o povo não se converteu o coração, o rei não convertia o coração. E Elias como que dizia: puxa, eu faço tanta coisa, Deus faz tanta coisa para esse povo, meu trabalho profético é tão intenso, eu faço tantas coisas, mas as pessoas parecem que não dão atenção às coisas do Senhor. De qualquer forma, a Bíblia nos diz que Elias ele foi para uma caverna. Caverna aqui significa e simboliza um lugar escuro, um lugar úmido, cinzento, frio, úmido, fétido. E esse lugar, muitas vezes, representa e simboliza um lugar espiritual e emocional que muitas vezes o nosso coração se encontra diante dos dilemas da vida. Um ambiente de lágrimas. Quantas vezes passamos por tempos assim? Tempos onde nós choramos. O salmista, ele expressa em um dos salmos que quando ele passou pela caverna, ele diz que as lágrimas eram o seu alimento dia e noite. Quantas vezes passamos por isso? Às vezes por uma perda, às vezes por uma situação econômica, às vezes por uma questão de saúde, às vezes por uma questão familiar, uma frustração, uma traição. Situações duras, que mesmo nós que temos em fé em Jesus Cristo, não estamos privados de passar. E às vezes a gente se apresenta, até fiz um vídeo hoje de manhã, às vezes no tempo de redes sociais, nas redes sociais a gente posta fotos sorrindo, mas só Deus sabe que por trás daquelas fotos, no dia a dia, o nosso coração é regado de lágrimas, de tristeza, de angústia, tempo de caverna. E talvez alguns de nós temos passado por tempo assim, ou você conhece alguém que tem passado por esse tempo, mas principalmente os mais jovens, talvez nunca tenha visitado a caverna de Elias, mas no decorrer da vida, provavelmente você irá visitar esse lugar. É um lugar onde que o dinheiro não pode nos privar dele, a espiritualidade não nos priva. Veja, no capítulo 18, Elias tem experiências extraordinárias com o Criador, e no 19 ele já estava lá na caverna. Não tem a ver com a espiritualidade, não tem a ver com a fidelidade, não tem a ver com a riqueza, não tem a ver. Tem a ver que Deus permite tempos assim. Deus permite provações assim, para nós passarmos. Por que eu não sei? Eu só sei que Deus permite isso. E Elias é um dos exemplos de que isso aconteceu. Onde o nosso coração muitas vezes fica amargurado, entristecido. Muitos perdem a vontade de viver, perdem a vontade de ver as cores, de escutar os sons, de sentir os cheiros e sabores da vida. Só pensam em ficar na solitude, na solidão, esperando, quem sabe, algo de extraordinário acontecer. E muitas vezes, em mais grau e menos grau, com mais profundidade ou menos, todos nós passamos tempos assim. E quem sabe hoje eu estou falando para pessoas que em alguma área da vida está passando por tempos assim. Você está lutando. Você está lutando. Pastor, eu preciso lutar, eu preciso ir em frente. Tem pessoas que dependem de mim, mas só Deus sabe a luta diária que o seu coração imprime para poder ir adiante, para poder ir mais um dia, para tentar se motivar para mais uma
conquista, para mais um ano, para mais um culto, para mais um empreendimento. Mas Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele queria falar que Ele visita os seus filhos, mesmo que eles estejam na caverna. 1 Reis, o Léo pode colocar para mim, capítulo de número 19. Aqui Elias está na caverna, o grande profeta. Nem era nós, irmãos. Quem somos nós perto de Elias, né? Aqui é Elias. Capítulo número 19, verso 12. Põe o 12 para mim, por favor. Não, desculpa, o 9. 19, 9. Ali, Elias entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? O Senhor visitou Elias, irmã Dora. Ele disse que ele passou a noite ali, mas ao amanhecer, a voz do Senhor bradou sobre Elias, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? E hoje, o Senhor vem até você e diz assim: por que você está nessa situação? Por que o seu coração está triste assim? Por que você se enfiou nessa caverna e parece não querer, ou não poder, ou não conseguir sair daí? E no verso de número 12, agora sim, põe o 12, para resumir e não lermos toda a história. A Bíblia diz que Deus, então, o verso de número anterior, diz que Deus começou a se manifestar para Elias de várias formas. Ali no verso 12 nós já vemos que através do terremoto, depois veio fogo, veio várias situações, o vento, mas a Bíblia nos diz que o Senhor não estava em nenhum desses. O Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no fogo, o Senhor não estava no terremoto. E quem sabe você tem procurado ouvir algo da parte do Senhor assim, de coisa extraordinária, uma grande revelação, uma coisa extraordinária acontecer para ver se tira você dessa situação. Mas a Bíblia diz que tudo isso aconteceu e Elias continuou igual, irmã Diva. Mas a Bíblia diz que depois de tudo isso, depois do fogo, depois de tudo isso, veio um ciclo tranquilo e suave. Veio um sopro tranquilo, suave da parte de Deus e curou o coração de Elias. E hoje eu quero crer que Deus se manifesta no nosso meio assim. Deus está trabalhando na sua vida, na vida da sua família. É Deus que vai fazer. Talvez você está esperando grandes coisas acontecerem. Na verdade, Deus de forma tranquila, calma, sem você se aperceber muito, Ele toca na sua vida, na vida da sua família e traz paz. Deus gosta de trabalhar assim também, irmã Dora. Tem uma parte no Evangelho em que os discípulos todos estavam num barquinho, lembra? O vento soprou, veio a tribulação, a prova. Vamos morrer, começaram a atacar as coisas. E não devia ser uma coisa tão tranquila assim, né? Imagina um barco, barulho, gritaria, desespero da morte. E a Bíblia diz que olharam para Jesus, Jesus estava dormindo lá, Jonatas. Os discípulos ficaram muito bravos. Senhor, nós estamos tudo morrendo aqui, desesperados, o Senhor dormindo aí. Aí parece que Jesus se levanta. O que está acontecendo aqui? Senhor, o barco está virando, está acabando o mundo, nós vamos morrer tudo. Aí Jesus olha para eles e fala assim: vocês são um bobinho mesmo, não é?
Vocês são homens de pequena fé. Não. Olha aqui como que faz, filhos. A Bíblia diz que Jesus estende a mão sobre o mar. O mar, irmão. Não é a represa do balneário, não. É o mar. Diz que Jesus estende a mão e fala assim: aquieta-te, vento. Acalma-te, vento. Aquieta-te, mar. E a Bíblia diz que assim, ó, em um momento, tudo se fez bonança. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que nós servimos. Que esse ciclo tranquilo, esse vento tranquilo e calmo, que tocou na face de Elias e mudou a sua vida. A Bíblia diz, a gente vai lendo, ele se restaurou. Deus mandou lá, através de um pássaro, alimento, ele se alimentou, ele bebeu, e a Bíblia diz que ele sai da caverna para continuar o seu ministério profético. Deus te chama hoje para tirar você dessa caverna para um novo tempo de esperança, um tempo de trabalho, um tempo de cooperação no reino de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Nós não queremos ver o mover do Senhor por meio apenas de palavras persuasivas do pregador, através de moveres humanos, mas nós queremos e cremos que o simples soprar do Senhor, calmo e mansamente, há de mudar as nossas vidas para sempre. Há alguns dos meus irmãos que têm passado por tempos difíceis, por tempos angustiosos, mas no nome de Jesus, que nesta noite o Senhor alcance o coração desses irmãos com muita graça, trazendo tranquilidade, trazendo renovo, trazendo graça para a vida desses meus irmãos. Que nós todos juntos possamos ouvir pela fé o Senhor com aquela voz terna e segura, dizendo: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E nós sairemos daqui com a fé de que o Senhor, ó Deus, agiu na nossa vida e nos deu o livramento. Que haja livramento sobre a vida dos meus irmãos. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém.